Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais profundo, mas pode ficar bem tranquilo que não é nada difícil, vou trazer de uma forma bem clara, bem simples, não vai ser muito longo também, pra gente ir começando aos pouquinhos. Como tudo na natureza, a gente é composto por luz e sombra. Tudo no universo possui polaridades, positivo, negativo, bonito, feio, preto e branco, sim, não, yin e yang. A gente também possui essa polaridade. Então, dentro de nós existe luz e também existe sombra. Mas eu sou muito bom, eu sou Deus no céu, eu aqui na terra. Eu sou perfeito, eu não tenho defeitos, eu não tenho nada de negativo. Não, gente, não existe. É impossível, mesmo se a gente quisesse. Existe sim o nosso lado sombra. E ele não precisa ser necessariamente algo ruim, que é o que eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Pra gente começar, vamos começar lá do início mesmo. Como que surge a sombra? Quando a gente é pequenininho, a gente nasce único, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com os nossos dons, com os nossos talentos. A gente é único, a gente é individual. Não existe uma forma pronta que sai por aí fazendo humanos. A grande magnitude, né, da vida é isso, essa individualidade, essa autenticidade, essa diferença que cada um possui. Acontece que muitas vezes a gente tentou expressar algumas partes de nós que não foram muito bem aceitas pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos coleguinhas. Como a gente era pequenininho, a gente só queria ser amado e aceito. A gente pensou, opa, eu não posso fazer isso porque eu não sou amado e aceito. Então o que a gente faz? A gente reprime tudo isso. A gente costuma dizer nesse trabalho com a sombra que a gente possui uma sacolinha. E aí, toda vez que a gente tentou expressar algo e foi reprimido, a gente colocou lá dentro dessa sacolinha partes de nós, porque isso tudo são partes de nós. Aí a gente vai pra escola e enche mais um pouquinho essa sacolinha. E aí a gente faz amiguinhos e essa sacolinha fica mais cheia. Acontece que quando a gente cresce, a gente se depara com um peso, uma sacola cheia, que a gente não dá mais conta de carregar. E aí surge o grande dilema da vida adulta, né? Pegar de volta essas nossas partes, porque elas estão fazendo falta. Imagina, a gente nasce inteiro e aí a gente vai se despedaçando no caminho. Como que é possível viver a nossa totalidade sem estarmos inteiros? Sem pegar de volta todas essas partes? Como é possível ter uma vida plena, íntegra, completa, se faltam pedaços de nós? Por isso a gente pode sentir uma eterna sensação de vazio, porque a gente não está inteiro. O grande problema de não pegar de volta esses pedacinhos de nós e reprimir essa parte que a gente chama de sombra é que ela fica furiosa. Imagina, ela tá trancada num lugar escuro, numa jaula, sem receber atenção. É claro que ela vai ficar furiosa. E aí então surge o efeito sombra. Sabe? A autossabotadora que existe na gente. Quando tudo tá dando certo, você tá num emprego legal, quando você tá prestes a realizar um grande projeto, você tá num relacionamento bacana também, e aí tudo começa a dar errado. Você simplesmente se sabota e não entende por quê. É a sombra. Como ela não foi ouvida, como ela não pôde se expressar de maneira saudável, ela aparece nessas ocasiões tão importantes. Ela faz de propósito, ela vai lá e aparece com toda a sua fúria, com toda a sua raiva, e ela destrói tudo. Porque imagina, gente, a gente não pode, mesmo se a gente quisesse, sair pegando pedacinhos da gente e tirando. Não dá, é impossível. E por mais que a gente reprimiu ela ainda tá ali. E ela tá brava, porque ela foi reprimida. A grande questão do trabalho com a sombra é que a gente começa a perceber que tudo que ela quer é ser vista e ser reconhecida.
Quando você humildemente reconhece que tem partes de você que estão escuras e você tem uma parte que, por mais que você negue, você sabe que tá ali. Quando você olha para aquilo e reconhece, ela para de ser agressiva. Era tudo que ela queria, ser apenas reconhecida. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de Jung, né? É um grande nome dos últimos tempos. E ele foi um dos grandes estudiosos desse trabalho com a sombra. Ele dizia que 90% da sombra é ouro puro. A grande questão desse trabalho com a sombra é reconhecer e trazê-la para a luz. Dar oportunidade para ela se expressar de maneira construtiva para a gente e para a sociedade. E aí a gente vai fazer um trabalho assim que pode ser um pouco complicado de entender no começo, mas a gente vai fazer a grande alquimia de transformar chumbo em ouro. Imagina, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu era pequenininha, me falaram que ser egoísta era muito errado, que é feio, não pode ser egoísta. Então eu cresço e reprimo o egoísmo que tem dentro de mim. E como eu reprimi, ele me falta. Então eu começo a perceber que eu sou uma pessoa que estou sempre fazendo pelos outros, me deixando em segundo plano para fazer pelos outros, colocando os outros como prioridade, sempre fazendo pelos outros. Não é algo errado, né? Mas e você? E os seus projetos? Não é necessário uma dose de egoísmo para deixar tudo de lado e focar nos seus projetos, nos teus sonhos, em você? Não é necessário um pouquinho de egoísmo? Então a grande questão do trabalho com a sombra é trazer luz e usar tudo isso que é negativo de uma maneira positiva. Não adianta viver a sombra. Quando eu trouxe a Cristina aqui pra vocês, né? Dei o nome de Cristina pra minha sombra, porque a Cristina, ela viveu muito bem a sombra. Eu já fui só a Cristina. E a Cristina, ela era extremamente magoada, né? E ela agiu de maneiras muito impulsivas, né? Ela fez mal pro meu corpo, ela fez mal para outras pessoas, porque ela explodiu. A Cristina estava cansada de ficar guardada e ela simplesmente explodiu. E hoje eu vejo que a Cristina, ela possui as minhas maiores qualidades. A Cristina é corajosa. A Cristina, com 18 anos, saiu lá do Pará e foi viver o mundo, né? A Cristina dançaria balé lindamente, balé clássico, se ela não tivesse sido reprimida ou traumatizada, por exemplo. Então, tudo de negativo que tinha na Cristina era simplesmente porque eu não olhava para aquilo, porque eu não reconhecia aquilo em mim, que eu não reconhecia que fazia parte de mim. E a partir do momento que eu entendi que a Cristina estava em mim, que a Cristina era sensual, que a Cristina era autêntica, que a Cristina não ficava calada. Quando eu entendi que aquilo fazia parte de mim, ela começou a se expressar de maneira muito saudável. E ela faz parte de mim e eu nunca vou, e eu nem quero, né? Que é retirar ela e esconder, porque ela é muito importante, né, para essa totalidade do meu ser. E, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sente muita inveja, tá na sombra, e reconhecer que você sente inveja é o primeiro passo. Poxa, existe inveja dentro de mim, deixa eu olhar para isso. Do que essa inveja está se alimentando? O que ela precisa? Me conta, eu tô aqui. E aí você, a partir desse momento que você reconhece e aceita, e você vive aquilo, você para e pensa, poxa, eu tô sentindo inveja. Por quê? E você reconheceu aquilo. E então
você começa a perceber que você não vai sentir mais inveja. Na verdade, a inveja, que era obscura, ela vai se tornar admiração. E você começa a pensar, poxa, se essa pessoa também pode, eu também posso, né? Porque tudo que eu vejo no outro tá em mim também. Então você começa a usar essa inveja, você troca por admiração. E aí isso te dá aquela força pra você ir lá e conquistar aquilo também, né? Sabrina, como que eu reconheço a minha sombra? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muita raiva quando eu vejo uma mulher usando uma roupa curta. Que eu julgo muito meninas que estão lá dançando, estão dançando funk, estão rebolando. Mas será que isso não é um desejo meu, reprimido, de dançar, de usar uma roupinha mais sensual? Será que isso não foi reprimido lá na infância? Será que isso não foi ensinado que era errado? Por que algo no outro me causa uma emoção tão forte? Se você olhar no fundo, você vai ver que na verdade você tem vontade de fazer aquilo, você só não tem coragem. E aí você vê aquela pessoa fazendo algo que você queria estar fazendo, então isso te incomoda. Eu tô dando um exemplo bem básico, depois eu vou trazer mais vídeos sobre projeção e também sobre a sombra dourada, que é a parte incrível do trabalho com a sombra. É ali que a gente encontra o nosso ouro, as nossas qualidades, os nossos dons, é ali que a gente se encontra. Então, gente, por hoje é só. E se tiver alguma dúvida pode perguntar, eu tô aqui pra isso. E eu tô gostando muito de trazer isso aqui pra vocês. Eu estudei muito e foi muito útil pra mim. Eu aprendi muito com isso, eu descobri coisas em mim incríveis com esse trabalho. E então por hoje é isso. Se você ficou até o final, muito obrigada. Eu te garanto que vai valer a pena e que você não tá aqui por acaso, que tudo acontece no momento que deveria acontecer, que as mensagens chegam pra gente quando devem chegar, quando é o nosso momento, e que elas vão ser úteis nos momentos certos da nossa vida. Obrigada!